E aí, pessoal, primeiro vídeo sobre as estruturas de dados em C++ da STL. Hoje a gente vai ver o vector e o list, como eles funcionam superficialmente, depois nós vamos implementá-los e como é que nós podemos invocar os seus métodos e funções principais aqui através desse conjunto de códigos. Então, eu prefiro mostrar os dois porque a gente vai comparando um com o outro, o que é que eu posso fazer em um, o que é que eu não posso fazer no outro. E assim a gente vai passar pela adição, remoção, percorrimento. Vamos lá. Para poder invocar qualquer uma das estruturas, você precisa dar um include dessa estrutura em específico. Então, no caso do list, você faz include list, no caso do vector, você faz include vector. Para poder criar um container, né, uma estrutura de dados dessa, você precisa passar o tipo. No caso, diferente do Java, que só aceita classes, você não pode fazer um array list de primitivos, no C++ você poderia fazer um vector de int numa boa, que é o que eu estou fazendo aqui. V é o identificador e o nosso tipo é um vector de int. Como eu não estou colocando using std, eu tenho que colocar o std vector aqui na frente. A mesma coisa para o list. Aqui eu estou criando uma lista e o tipo da minha lista é um double. Como eu não estou passando nenhum parâmetro, ambas as minhas estruturas começam vazias. Mas o vector ele tem um conceito que a lista não tem, que é a da capacidade. E aí a gente vai ter que desenhar para entender o que é que representa a capacidade no vector. Em C++, a linguagem te garante que o vector ele é um espaço contínuo onde todos os elementos estão sequencialmente na memória. Um único bloco contínuo de elementos. Java não te garante isso, o Python não te garante isso, mas C++ te garante. Isso significa que, por exemplo, se você criar um vector de inteiros, o teu elemento índice 0 estaria aqui, o teu elemento índice 1 estaria aqui, o elemento índice 2 estaria aqui, etc. Quando você cria um vetor, ele cria um vetor com 0 de tamanho, então não cabe nada no teu vetor. Quando você começa a adicionar elementos com o pushback, que você vai adicionando no final do vector, ele automaticamente faz a gestão da memória para você. Então não cabe nada, você insere o primeiro elemento, ele pega, aloca espaço para um elemento e aí insere. Inseriu 5. Aí você dá um outro pushback, insere o 3. Ah, não cabe o 3, então eu vou alocar espaço e agora eu vou ter o 5 e o 3. Insere agora o 9. Opa, não cabe. Então, ao invés de ele adicionar de um por um, ele sempre vai dobrar o espaço. Eu tinha 2, agora eu vou ter 4. Então, eu tenho o 5, o 3 e o 9. Insere outro, insere o 7. Beleza, eu tenho espaço. Insere outro, insere o 15. Ah, eu não tenho espaço para inserir o 15. Então, eu vou apagar isso daqui. Aí eu tinha 4, eu vou ter 8, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou inserir o elemento 15. E isso daqui é a capacidade. E isso daqui é o size, a quantidade de elementos que eu tenho. Então, se a gente voltar para o nosso código, eu abri o debug para a gente olhar pelo debug. Eu estou aqui na linha 9, ele criou o meu vector, o size é 0, capacidade é 0, porque eu não rodei essas linhas ainda. Então, bora rodar. Aí ele carregou o vsize, continuou sendo 0, carregou o capacity, continuou sendo 0. Eu tenho uma forma de definir o quanto de capacidade que eu quero, sem que eu precise ficar inserindo e esperar o vector duplicar, que é através do comando reserve. Então, se você já sabe quantos elementos você vai inserir, você já pode reservar. Aqui eu estou dizendo que eu quero espaço para 10 elementos. Ele vai rodar o reserve, e aí se eu pedir para atualizar as variáveis size e capacity, você vai ver que a capacidade agora do teu vector, ele é 10, ou seja, cabem 10 elementos. O list, ele é diferente, ele não tem um conceito de capacidade, porque ele não faz a reserva prévia de um bloco de memória. Como é que o list funciona? No vector, você tem que os elementos estão contínuos na memória. 1, 2, 5, 7, 8, e você tem a garantia de que o 8 está na memória, o bloco de memória que está à frente do 7. Se a gente tivesse com inteiros e o 7 estivesse na posição 500, o 8 estaria na posição 504, assumindo que cada inteiro vai ocupar um espaço de 4 bytes. Na lista, a gente tem as reservas individuais para cada elemento. Então, se o primeiro elemento é o 1, ele está em uma posição da memória. Está aqui o 1. E aqui, nesse bloco, nós temos a indicação de onde está o próximo bloco de memória. Se o próximo bloco de memória é o 2, então talvez ele esteja em outro canto.
Apontou para o 2, que está bem aqui. O próximo de memória é o 5. O 5 poderia estar bem aqui na memória. Então, eu apontei para o 5. Depois eu tenho o 7. Só que o 7 está bem aqui. A gente não tem a necessidade de que eles sejam contínuos. A gente tem a necessidade de que a estrutura saiba como eu vou de um bloco para o outro bloco. E isso me dá algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se eu tenho aqui uma lista, ó, aqui ele está representando o valor e o próximo. Aqui eu tenho a informação de onde está o próximo elemento. O primeiro é o 10, depois eu sei como chegar no 20, depois eu sei como chegar no 30, depois eu sei como chegar no 40. Se eu quero inserir um elemento, por exemplo, eu quero inserir o 25, quero inserir depois do 20. O que é que eu faço? Ao invés de mandar do 20 para o 30, eu mando do 20 para o 25 e do 25 para o 30. A não necessidade de que eles sejam contínuos na memória me permite esse tipo de manobra, o que faz com que remoções e inserções no meio da estrutura sejam triviais. A gente tem algumas outras formas de inicializar a estrutura. A primeira delas é a estrutura vazia, sem nenhum parâmetro. A segunda é passando os valores iniciais. Então, eu vou dizer aqui que o meu vetor vai começar com os elementos 1, 2 e 3. A minha lista de W vai começar com 1.1, 2.2 e 3.3. O size do vector e a capacidade inicializam com 3 e o size da lista inicializa com 3. Outra forma de inicializar um container é passando a quantidade de elementos e o elemento inicial. Então, aqui eu estou dizendo que eu terei 10 elementos iguais a 0. Bora rodar. Eu estou bem aqui nessa linha. Se eu rodar ela aqui, a gente vai poder enxergar que o meu vetor tem 1, 2 e 3 de elementos. Size vai ser 3. Capacidade vai ser 3. E o tamanho da lista também 3. Bora agora para esse segundo exemplo. Vou inicializar agora com o meu vetor com 10 elementos iguais a 0. Poderia ser qualquer valor válido para o inteiro. Size 10, capacidade 10. A lista 10 elementos iguais a 0, 0. Uma terceira forma de inicializar uma estrutura é através de iteradores, através de, por exemplo, outra estrutura. Inclusive, eles podem ser estruturas diferentes. Se fosse da mesma estrutura, eu poderia fazer uma cópia, um vetor recebe outro vetor, ele faria a cópia dos elementos. Mas, no caso aqui, eu estou copiando de um vetor para uma lista. Cria um vetor com os elementos 1, 5, 4, 6 e 7. E estou criando essa lista agora e dizendo que essa lista, esqueci o nome dela, lista L, vai ser iniciada e populada com os elementos de vector begin até vector end. Então, eu estou inserindo todos os elementos aqui na lista. Vou rodar de novo aqui que eu esqueci de nomear a lista, então ela ficou como uma variável sem nome. Ok. Pronto. Criei a minha lista. Minha lista tem todos os elementos de 1 até 7. Se você entendeu o funcionamento básico da estrutura, você vai perceber o porquê que as formas de adicionar elementos neles são diferentes. Então, por exemplo, eu vou começar no vetor. Criei aqui um vetor de strings inicializado com azul e amarelo. Quando eu dou um pushback do vermelho, eu estou adicionando no final da minha lista um elemento chamado vermelho. Então, o final que era aqui, agora eu vou adicionar aqui o vermelho e o meu final vai ser esse. O end, ele sempre é um elemento depois do fim. Então, se eu tenho 5 elementos, 3, 6, 7, 9 e 4, o meu begin, ele representa esse daqui. Esse daqui é o meu begin. E o meu end é um depois do fim. Esse daqui é o end. Então, adicionar no final é tempo constante, uma operação trivial. Basta colocar mais um elemento no fim. A não ser que a minha capacidade já tenha estourado. Por exemplo, nesse caso aqui, adicionar o 9 é simplesmente colocar o 9 aqui. Dar um pushback do 3, colocar o 3 aqui. Dar o pushback do 1 é colocar o 1 aqui.
Dar o pushback de mais um elemento significa que a estrutura vai ter que redimensionar, dobrar, talvez, se não existe espaço contínuo, copiar todo esse bloco para o novo espaço. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Ah, esse daqui já está ocupado com outro elemento. Aí o que é que a estrutura vai fazer automaticamente? Puxar 16 espaços, antigamente eram 8, copiar todos esses elementos para cá e adicionar o meu novo elemento aqui que estava faltando. Tá? Então o pushback ele é o que a gente chama de tempo constante, as raras exceções de que ele vai ter que fazer essa duplicação de espaço, talvez ele tenha que copiar todos os elementos. Como ele vai ter que varrer todos os elementos, a gente chama de O de N. Isso está relacionado com a quantidade N de elementos. Então, eu posso fazer a operação de pushback. Eu não tenho um push front, que seria colocar no começo da lista. Porque colocar no começo da lista implicaria que, eu quero inserir o 0 no começo da lista. Não dá, porque o 5 está aqui. Isso me forçaria a ter que copiar todo mundo, uma posição à frente, para me sobrar um espaço para eu poder colocar o 0 aqui no comecinho. Então, ele não tem essa operação de push front, porque a operação de push front não faz sentido no vector. Entretanto, eu tenho a operação de insert, desde que você tenha a consciência do custo que ela traz. O insert, ele pede um iterador, que é onde eu quero colocar esse elemento e o elemento que eu quero colocar. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero colocar a cor preta, na primeira posição, no begin. Então, vamos rodar isso daqui e ver como é que fica no debug. Vamos para o próximo breakpoint, próximo breakpoint, próximo breakpoint. Ok, então eu estou bem aqui. Ó. No meu vetor de cores eu tenho azul, amarelo, vermelho, que eu inseri azul, amarelo, vermelho. Depois eu inseri o laranja. Ok, então agora eu quero inserir o preto na posição 0, que é o que o begin aponta. O preto vai ocupar o lugar do azul e vai empurrar o azul para baixo. Então agora eu tenho preto, azul, amarelo, vermelho e laranja. Ok? Se eu quiser inserir o dourado no lugar do amarelo, eu poderia dizer que eu vou pegar o begin, que é o iterador que aponta para o começo, e dar 2 passos. Isso daqui é um operador exclusivo do vector, porque no vector eu posso dar saltos. Eu posso dizer, olha, vai para o 100º elemento. Por exemplo, se eu estiver no vetor de inteiros, significa andar 400 bytes para frente. Então, isso daqui é uma coisa exclusiva do vector, esse operador de mais, que me permite somar com mais 3, mais 5, mais 10, mas o vector me permite. Então, eu estou dizendo que eu quero o primeiro mais 2. O dourado seria o primeiro mais 2, vai ser colocado no lugar do amarelo e todo o resto do amarelo em diante vai ser empurrado para baixo. Então, eu ficaria com isso daqui, dourado. Na lista, a gente tem 2 conceitos. A gente tem o conceito do início da lista, que a gente chama de head, a cabeça da lista, e a gente tem o final da lista, que a gente chama de cauda, o meu tail. Inserir no começo da lista seria inserir no head. Por exemplo, aqui eu tenho 3 elementos. A minha cabeça da lista, 7. Meu segundo elemento, o 9. O meu terceiro elemento, o 4. Beleza. Se eu quero fazer um pushback, significa que agora a minha cauda não é mais o 4. Eu poderia apagar isso daqui. Inserir um elemento depois do 4, o 6. E agora, o meu tail, a minha cauda, seria o 6. Se eu quiser inserir no primeiro elemento, não tem problema nenhum. Eu vou apagar, inserir alguém aqui, o 5, antes do 7. E aí do 5 eu vou para o 7 e aí eu continuo. Então a gente vê que tanto a operação de inserção no final como inserção no início são operações de tempo constante. Então por isso que a gente tem o pushback
e o push front na lista. Então, se eu for rodando aqui, eu tenho Ana, Bia, Carlos, vou inserir na lista de nomes o Davi no início, não, no final, né? Pushback, depois a Eliane, e agora eu vou fazer um push front da Mara Maravilha. E antes da Mara Maravilha, eu vou inserir a Xuxa. Ok. Da mesma forma que o Vector tinha um insert que me permitia inserir no meio, passando o iterador, a lista também tem o insert. Por exemplo, se eu quisesse fazer o push front, o equivalente ao push front, né? Inserindo na primeira posição, no lugar da Xuxa, a Sasha, bastaria mandar inserir no begin. É o que o push front já faz, tá? Mas agora eu não quero mais inserir na primeira posição, quero inserir no lugar da Mara. O Zezinho vai entrar no lugar da Mara. Eu não tenho o operador de mais no iterador da lista. Mas eu posso invocar o método da STL, que seria o next. Então, eu pegaria o begin, andaria uma posição, depois andaria de novo, e aí o next me retorna esse iterador, que é 2 elementos à frente do begin. Recapitulando, eu tenho o begin e mando ele me retornar o iterador, que é 2 elementos à frente. Ele vai me retornar a posição da Mara, e aí eu posso inserir no lugar da Mara o Zezinho. Então, esse daqui seria o equivalente a esse. A diferença é que no vector, fazer um mais 100 é simplesmente tempo constante. Eu vou fazer um único salto de 100 posições. E na lista, chamar um next 100 elementos adiante, significa que eu vou ter que fazer 100 operações, 100 passos. Vamos para o acesso. O vector ele se comporta como o vetor do C. Eu posso fazer o acesso via índice, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 10. Eu posso fazer acesso direto, recebendo referências ao primeiro e o último. Se eu mandar imprimir o v.front e o v.back, eu estaria imprimindo o 1 e o 5. Eu poderia fazer um acesso com controle, né, ao elemento índice 2. A diferença desse caso para esse caso é que no primeiro caso eu não tenho uma checagem de limites. Ele não vai verificar se o 1 cabe ou não cabe, está ou não está dentro da estrutura. Porém, esse daqui ele vai verificar se esse elemento está dentro da estrutura, se o índice 2 existe. Se não existir, ele vai disparar uma exceção. Então, enquanto esse daqui é uma referência, né, um acesso direto, o begin ele vai me dar uma sintaxe de ponteiro. Então, ele me retornaria um ponteiro para o elemento 1. Como eu tenho o acesso do salto, eu poderia dizer que eu pego o ponteiro para o elemento 1, ando 2 elementos à frente, então agora eu estaria no elemento 3, né, o terceiro elemento. E como isso daqui é um ponteiro, eu tenho o ponteiro para o terceiro elemento. Como é que eu pego o valor? Utilizando o asterisco. Beleza. Então, eu tenho acesso direto. Se eu fizesse um vfront++, eu estaria incrementando o primeiro elemento. Se eu fizesse um vback, v.back++, esse 5 passaria a ser 6. Esses aqui são referências. O acesso indexado também é uma referência. E esse aqui também. Então, ok, beleza. Na lista muda, porque na lista você não tem o salto, o que a gente chama de acesso aleatório. Se eu crio uma lista, ok, eu ainda tenho o v.front e o v.back, que seria o primeiro e o último. Mas você não tem o índice 5, índice 6, índice 7. Você não tem o ponto .at. Mas você tem o acesso via índices. Isso daqui é via iteradores. Isso daqui funciona, mas isso daqui é heresia. Você não devia fazer isso, a não ser que você entenda o custo que você está tendo. Ó, eu quero o elemento 7. Então, você pegaria o begin, seria o primeiro, mandaria ele andar 7 elementos para frente, e aí pegaria o valor disso daqui. Tá? Então, isso seria uma forma de acessar o segundo, terceiro, sétimo elemento da lista. Seria utilizando o next. Tá? Eu já deixei aqui a descrição. Se você precisa de acesso aleatório, não usa lista. A lista não é feita para acesso aleatório. Normalmente é acesso sequencial. Vamos pensar agora em remoções.
Quero remover um elemento. Posso remover do começo, do final ou do meio. No vector, como você só pode inserir em tempo constante no final, você pode fazer o pushback no final e o popback para remover o último elemento. Você pode remover do meio? Pode. Mas não deve, a não ser que seja assim uma necessidade muito grande. Para remover do meio, tanto no vector como no list, você usa o erase. E para isso você vai precisar de um iterador, que te diz onde o elemento está. Por exemplo, o popback vai te remover do final. Se você der um erase do begin, ele vai te remover o primeiro, seria o equivalente ao pop front, mas lembre do custo que você vai ter, porque se você remove o primeiro elemento, você tem que copiar. Na verdade, a estrutura faz isso por você, né? Copia todo o bloco de memória uma posição para trás. Ah, mas eu não quero remover o primeiro, eu quero remover o segundo elemento. Então seria o begin mais 1. Removeria o segundo. Como é que eu removo o penúltimo elemento? O teu end é um elemento depois do último. End menos 1 seria o último. End menos 2 seria o penúltimo elemento. Então, vamos rodar aqui. Eu estava aqui no acesso. Pronto, remoção. Criei aqui a minha lista, o meu vetor de 10 elementos. Dei um popback, vou remover o décimo. Agora eu removi o primeiro mais 1, vou remover o 2. E agora eu vou remover end menos 2, eu vou remover o 8. Beleza. Vamos para a lista. Na lista, como você tem em tempo constante o pushback e o push front, você também pode fazer em tempo constante o popback e o pop front. Eles já existem na lista. Você não tem pop front no vetor. E o erase é a mesma coisa. Você pode remover um elemento dado um iterador. Então, por exemplo, se eu quiser remover o segundo elemento, utilizando a mesma regra daqui, seria o next a partir do begin. Então, como o 1 é argumento default, você não precisa passar, né? O next a partir do begin seguiria o segundo elemento. E como é que eu removeria o penúltimo? Seria a partir do end, 2 antes. Seria o previous de 2 elementos a partir do end, você teria o penúltimo. Mas assim, na real, você normalmente não vai ficar utilizando o next e previous na maioria das vezes, tá certo? Então, por exemplo, você vai utilizar um find, que vai achar o elemento para ti, te retornar um iterador. Com esse iterador você remove o elemento. Então, você vai estar utilizando outras funções da próxima STL, por exemplo, para fazer busca. Vamos ver aqui o primeiro tipo de percorrimento. E aqui eu já quero deixar explícito, bem claro que isso daqui é uma cópia. Eu estou percorrendo por cópia. Diferente do Python, diferente do Java, que tem essa mesma estrutura aqui. No C++, se você escrever só isso, você está percorrendo, fazendo a cópia dos elementos. Explicitado isso, esse tipo de percorrimento é o percorrimento padrão de todos os containers. Então, você poderia dizer, para cada elemento i em v, imprima o i. Tá? Esse aqui, i, não é o índice, não. Tá? Esse daqui, por exemplo, eu poderia dizer que era para cada elemento em v, imprima esse elemento. Pessoal, e esse alto aqui? Ah, se você não quiser, você pode colocar o tipo. Para cada inteiro elemento no vetor, imprima esse elemento. Vou colocar um breakpoint aqui. Daqui a pouco a gente executa. A mesma coisa vale para a lista. Para cada elemento na lista, imprima esse elemento. Por que eu chamo de cópia? Porque quando você escreve o teu for aqui, você está dizendo que essa variável vai fazer a cópia dessa variável. Então, 1 vai ser copiado para cá, 2 vai ser copiado para cá, 3 vai ser copiado para cá. Por que isso daqui é relevante? Se você só quer imprimir, não faz diferença nenhuma. Mas se você quiser alterar, por exemplo, aqui, você quer percorrer todos os elementos multiplicando por 2. Se você não colocar o i comercial, você estará fazendo a cópia. Então, esse i vai assumir a cópia do 1. Quando você dobrar o i, você está dobrando essa variável local e não o elemento que está dentro do vetor. Então, para isso, você vai precisar do i comercial. Para cada elemento de v, faça o elemento ser multiplicado por 2. E aí, por exemplo, depois você pode percorrer por cópia, só imprimindo os elementos de v. Então, essa forma de escrever, ele vale tanto para lista quanto para
vetor. É a mesma coisa. Ok, então, rodando, estou criando aqui o meu vetor. Meu vetor vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui o meu vetor. Agora eu inicializei o meu for. O meu for para cada elemento do vetor. Como eu quero alterar esse elemento, estou colocando com a referência. E aí ele vai alterar o elemento, primeiro elemento vezes 2. O 1 vai virar 2. O 2 vai virar 4. O 3 vai virar 6. E por aí ele vai alterando todos os elementos. Ó, elemento vai ser 14, 16 e por aí vai. Agora a gente vai para o processo de impressão. E ele vai fazer essa impressão bem aqui de todos os meus elementos. E no final vai dar o NGL. E aí eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mesma lógica para vetor e para lista. De forma exclusiva, o vector, como ele tem acesso indexado, pode ser percorrido do mesmo formato do velho C de guerra, né? Então, você poderia dizer que para i começando em 0, i menor do que size e mais. Sugiro que você faça isso daqui, senão você vai ficar recebendo warnings direto. Porque o size, ele te retorna uma variável que é sempre positiva, né? Que é um size t, que é sem sinal. E o i, normalmente, a gente declara como sendo uma variável com sinal, né? Que pode ser positivo e negativo. Então, ele vai ficar o tempo todo dando warning. Ei, você está tentando comparar uma variável que pode ser negativa com uma variável que nunca pode ser negativa. Então, para tirar esse erro, você coloca aqui o intzinho. Então, aqui você pode acessar utilizando acesso indexado. Essa outra forma de percorrimento, ela serve para vector, para lista, na verdade, para qualquer estrutura. E ela permite, diferente daquele primeiro for, que a gente chama de for range, que você não ande em todos os elementos. Aqui você obrigatoriamente vai andar em todos os elementos da estrutura. Aqui você pode andar só numa parte dos elementos. Então, isso daqui é o for por iterador. Estou dizendo que eu vou começar no begin e eu vou, enquanto andar para frente, né, e ter mais, enquanto ele for diferente de end. Então, ele vai andar. Quando chegar no final, que acabou a estrutura, não tem mais elemento, então eu não preciso mais executar. Então, esse aqui seria o for utilizando iteradores. Vai funcionar para vector, list, map, para todos os elementos. No fundo, aquele for range lá de cima, para todos os elementos da lista, ele é só uma abreviação sintática disso daqui. Quando a gente for escrever as nossas estruturas de dados, se nós criarmos o nosso begin, o nosso end, o nosso iterador e o incremento do iterador, a gente vai poder utilizar aquele for range de lá. Então, só lembrando que o iterador, ele funciona como se fosse um ponteiro. Ele tem a sintaxe de ponteiro. Ele é um objeto, sabe andar na estrutura, mas eu posso pegar o valor dele como se fosse um ponteiro. Então, para pegar o elemento a partir do iterador, eu coloco o asterisco na frente. Qual é a vantagem desse daqui? A vantagem desse daqui é que, por exemplo, você poderia ir até o penúltimo elemento. Não quero varrer o meu vetor inteiro, quero ir até antes do último. Então, eu poderia dizer que seria até o previous do end. Do primeiro até o penúltimo, ou do segundo até o penúltimo. Tá? Então, isso aqui me permite percorrer só uma parte da estrutura. Vamos juntar os dois exemplos para percorrer um vetor ou percorrer uma lista, removendo todos os elementos ímpares. Qual é o nosso cuidado que a gente tem que ter nesse percorrimento e remoção, ou percorrimento e alteração? Você vai estar percorrendo uma estrutura ao mesmo tempo que a modifica. Isso pode te dar um problema de acesso. Vou fazer aqui de uma forma que vai contornar essa situação. Tá? E aí seria o mesmo algoritmo para vetor ou para lista. Você tem a tua estrutura, você vai começar no começo e você vai até o final da estrutura utilizando iteradores. Ok. Só que você vai tirar o incremento daqui do final do for. Então, teu incremento vai ser controlado. Qual vai ser a lógica aqui? Se for o elemento que você quer remover,
você já tem o iterador, que é o elemento que você está. Você diz, ei, eu quero remover esse elemento. O erase, ele vai executar a remoção e vai te retornar o elemento, o iterador para o elemento que ficou naquela posição do vetor. Então, por exemplo, se você está na lista, você chegou bem aqui, o teu iterador está apontando para cá. Tá? Se você chama o erase, diz, olha, eu quero remover esta criatura aqui, erase. Esse iterador que você tinha, esse elemento, não serve mais para nada. Por quê? Porque o elemento que ele apontava sumiu. Só que o que é que você faz? O erase ele vai te retornar quem ficou aqui. No caso, quem ficou aqui é o 4. Então, você, beleza. Então, agora, o meu iterador aponta para o 4. É justamente essa instrução. Eu mando remover e guardo quem ficou no lugar. Se eu removi alguém, o meu IT aponta para uma nova pessoa. Eu vou ter que analisar esse cara, eu não preciso mais andar. Porém, se eu não removi ninguém, eu vou para a próxima posição. Pronto, finalizei meu algoritmo. Supondo que eu tenha todos os elementos ímpares. O primeiro elemento é ímpar, remove ele, retorna o segundo. É ímpar, remove ele, retorna o terceiro. É ímpar, remove ele, retorna o quarto. É ímpar, remove ele, retorna o quinto. É ímpar, remove ele e acabou a lista. Então, eu removi todos os elementos sem sair da cabeça da lista. Porque eu quero remover a lista inteira e todos são ímpares, né? Quero remover todos os ímpares da lista. Ao contrário, se nenhum for ímpar, eu nunca vou cair nesse if, eu vou só andando pelo else, andando por todos até acabar a minha lista. Aqui é um for normal, não precisei da referência porque eu não quero alterar os elementos. Professor, se eu quiser percorrer ao contrário, só dá no for, porque para percorrer ao contrário, eu só conheço esse formatozinho aqui, começando no último, decrementando o i. Não, você tem outras formas de percorrer ao contrário. A primeira seria com iteradores reversos. Começaria no begin reverso. Enquanto for diferente do end reverso, it mais mais. Não é menos menos, tá certo? Então, é um iterador que quando você incrementa, anda para trás. O rbegin é o último válido. Então, é o começo do fim. E o rend é um depois do primeiro, né? Voltando. Então, isso daqui te percorreria a lista numa boa, inteiramente, do final até o começo. Outra forma de fazer isso, sem precisar dos iteradores reversos, seria a ideia de anda primeiro e age depois. Por exemplo, você começa no final. Beleza, eu comecei no final, mas no final não tem ninguém. Exato. Por isso que você vai fazer o teu iterador andar. Ah, então agora eu estou no primeiro válido lá do fim, eu imprimo ele. Aí agora eu continuo andando. Enquanto ele for diferente do começo, você anda e imprime. Anda e imprime. Então, você sempre anda primeiro e imprime isso depois. Isso vai garantir que você vai percorrer todos os elementos de trás para frente. Alguns cuidados que você deve ter, né? O que é que existe antes do começo? Nada. Isso daqui eles chamam de comportamento indefinido. Não existe um iterador, uma posição que fique antes do begin. A mesma coisa também não existe algo que fique depois do final. v.end. Outro comportamento indefinido. Outra coisa, se você cria um vetor vazio, o que é que tem no front dele? Ou o que é que tem no zero? v2.front. Isso aqui é o primeiro elemento, uma referência para o primeiro elemento. Ele diz, ó, comportamento indefinido. É como ele diz assim, olha, a gente não está checando, isso é responsabilidade do programador verificar se existem elementos ou controlar se existem elementos antes de tentar pegar o primeiro elemento. Como ele não faz verificação de limite, ele também permitiria isso daqui, ó. Vou acessar o V0, V1. Teu código vai compilar, mas quando ele executar, provavelmente ele vai ter, desculpa, V2 na posição 1, ele vai ter um estouro, né? Aquela telinha preta linda que você odeia. Então tem muitas coisas por causa da própria forma como a linguagem funciona que não são verificadas. É responsabilidade do programador verificar se elas existem.
Então, por exemplo, se você escreve um código desse, v2.popback, você vai tirar do final algo. Ué, mas já tá vazio, não tem nada. Então, isso daqui provavelmente vai dar erro, vai dar problema. Você teria que verificar se existe alguma coisa antes de mandar recheirar um elemento.